pregadora de poucas mensagens, irmãos. Meu enredo de mensagem, meu esboço de mensagem é muito curto, é muito pouco, é pequeno. E esse texto que o Senhor falou comigo, acerca do assunto que Deus falou comigo, eu falei, Pai, nem o texto aonde o Senhor, deseja, o que o Senhor deseja tratar, eu sei aonde explorar. E aí, orando ao Senhor, Deus me deu esse texto aqui, o Evangelho de Mateus. E o que eu quero trazer nessa noite é aquilo que o Pai colocou em meu coração, perguntar à igreja, nos fazer uma pergunta. E quando eu digo igreja, estou me incluindo, porque o altar é um lugar onde, antes de chegar até você, chega primeiro em mim. E o que o Senhor me fez, a pergunta é: que tipo de seguidor você é? Que tipo de seguidor de Jesus nós somos? Dentro do grupo de Jesus, há 3 grupos aqui que eu separei para que possamos entender o que Deus trouxe ao meu coração. Aqui o texto que nós acabamos de ler, no Evangelho de São Mateus, vai dizer que Jesus foi batizado. Ele foi levado às águas e ali então inicia-se o ministério de Jesus. Nós sabemos que a Bíblia fala de quando Jesus nasce e depois vai apontar Jesus aos 12 anos. E aqui posso assim dizer o cumprimento ministerial, oficial de Jesus. Jesus ele está vivendo em um contexto religioso, um contexto onde muitos grupos religiosos daquela época existiam. Nós vamos ver aqui homens dotados em conhecimento e sabedoria que tange a Torá, de acordo com os ensinamentos dos judeus. Nós vamos ver os grupos como os escribas, os fariseus, os essênios, zelotes e tantos outros grupos que faziam parte daquela época, naquele momento, na história de Jesus. Jesus então, ele cumpre o seu ministério. E obviamente o ministério que tem sucesso, logo então se achega a ele uma grande multidão. O ministério de Jesus é um ministério de grande sucesso, é um ministério promissor, é um chamado promissor. Porque muito mais do que Jesus passar em uma aldeia, curar, muito mais do que Jesus passar em algum lugar, trazer a vida ao morto, era o cumprimento ministerial e principal do seu ministério, que era levar a igreja, fazer entender que aquilo que ele vem cumprir trazer novamente esse ato de estar um homem com Deus, do homem estar com Deus novamente. Adão quebrou isso, Adão pecou, e por causa disso a consequência foi severa, foi drástica. O homem provou do seu pecado, e então, desde então, esse mundo sacrifício é algo bem distante, foi se tornando algo bem distante, onde todos os ritos que deveria ter na época o sacerdote, que levaria o pecado do povo, a expiação, e traria aí o contato de Deus novamente ao povo. E esse é o ministério de Jesus. Embora o ministério dele tenha sucesso, embora o ministério de Jesus possa levar uma grande ascensão de multidão ao correr, ao estar atrás dele, o cumprimento desse ministério é o cumprimento da cruz, é o cumprimento da reconciliação do homem com Deus. Esse ministério que tem um início, eu posso dizer início, não fim, ele inicia sim para a humanidade na cruz do Calvário. E a partir dali, a graça que foi nos liberada através da cruz. E ali nós vemos o cumprimento, o principal cumprimento do ministério de Jesus. Porém, enquanto Jesus estava em vida, em carne, ele estava andando, ele estava cumprindo o seu ministério, e ele está cumprindo aos 30 anos de idade o seu ministério. E o seu ministério, você está aqui comigo? Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E quando Jesus ele está cumprindo o seu ministério, ele está pregando a palavra, ensinando, seja na sinagoga, seja nas aldeias, seja em lugares, quer que seja em Samaria, na Judeia ou na Galileia. Isso, livro de Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 13.
Eu não falei não? A senhora falou Lucas. Ah, eu falei Lucas, perdoa. Mateus, vamos ler novamente, irmãos. Então, Mateus, capítulo 3, versículo 13. Amém? Me perdoa. Eu não falei o capítulo, não falei o versículo, né? Eu não lembro se eu falei. Mas então vamos ler. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim, por enquanto convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Amém? Glória a Deus. Voltando então ao nosso raciocínio, Jesus está vivendo o seu ministério. E o ministério de Jesus vai trazer, sim, essa notoriedade. Jesus está pregando na sinagoga, Jesus está pregando, seja nas aldeias, seja diante do deserto, ou qualquer outro lugar, desde a Judéia, a Galileia, em Samaria. Jesus está pregando, Jesus está ensinando. O que muitos dos fariseus na época procuravam sempre intentar contra Jesus, tentavam sempre ir contra Jesus, para que ele pudesse cair em suas palavras. Eles não sabiam com quem eles estavam tentando mexer. Jesus era aquele que, mesmo diante da multidão, conhecia o pensamento da multidão enquanto pregava. O povo ouvia a palavra e essa onisciência, onipotência, onipresença do próprio Deus revelado. Sim, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é Trindade, Ele é, sim, o Filho de Deus, Ele é Deus, e Ele tem essa sabedoria, esse entendimento de entender o intelecto de quem está junto a Ele, quem está após a Ele, seja do primeira questão até o final, que está ouvindo no meio da multidão de Jesus, ensinando a palavra. Ele tem o poder de entender as mentes e mesmo assim falar de conhecimento, porque Ele é a própria palavra. E diante dessa multidão que acompanhava Jesus, eu dividi aqui em 3 classes para que a gente possa entender que tipo de povo, que tipo de seguidor nós somos de Jesus. Porque o fato de estarmos na igreja, e isso era mal praticado desde os antigos, porque irmãos se reuniam na sinagoga, irmãos seguiam Jesus, irmãos seguiam grupos seletos para ouvir uma palavra, para ouvir um alimento, para ser alimentado pelo conhecimento da palavra, que era a Torá naquela época. E Jesus está ali entendendo se os fariseus, se aqueles grupos que perseguiam a Jesus soubessem de fato, eles não intentariam pensar ou sequer armar alguma armadilha para Jesus, porque de fato Ele era o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele deu a sua vida por nós, e esse é o cumprimento ministerial de Jesus. Não era o fato de que Ele tinha poder para pôr a mão sobre os enfermos e os enfermos serem curados. Não era o fato de Jesus revelar a história de alguém sem que alguém pudesse abrir a boca para falar a sua história, como foi o caso da mulher samaritana, sem ter que ela abra a sua boca para dizer sobre si. Ela simplesmente disse: eu não tenho marido. E Jesus foi dizendo: eu sei que tu não tem, porque tu tivesse 5. Jesus foi profundo a falar, e esse sexto que tu tem não é teu. Olha que profundidade. Embora Jesus fosse profundo ao falar das coisas ocultas do pensamento, do coração, esse não era o maior cumprimento da vida ministerial de Jesus. Embora o cego voltasse a enxergar, o mudo voltasse a falar, embora o Senhor fosse na casa de um tal centurião para levantar uma filha que já estava morta, e o próprio Jesus vai dizer: ela dorme, não está morta. Ele libera uma palavra àquela menina
vida, não eram os seus feitos, era sim a sua entrega na cruz do Calvário. E no tocante a esse aspecto, no tocante ao que nós estamos falando aqui, existia no meio de Jesus, no meio do ministério de Jesus, pessoas que o seguiam de várias maneiras. E três tipos de pessoas, três tipos de grupos eu quero levantar aqui diante da multidão que seguia Jesus. Diante da multidão, muito obrigada. Diante da multidão que seguia Jesus, a gente tinha o primeiro, que era o mais raso de todos eles. Era a multidão de pessoas aleatórias. Esse grupo de pessoas, simbolizado como multidão, ele é o tipo de pessoa que ouve falar de Jesus e passou a seguir Jesus pelaquilo que Jesus pode fazer. Esse tipo de povo, esse tipo de pessoa que simboliza a multidão, é um tipo de pessoas rasas, um tipo de pessoas que vão atrás de Jesus por aquilo que Jesus pode fazer e não pelaquilo que ele é na sua essência. De fato é bem verdade que foi assim que eu e você nos tornamos cristãos, porque ouvimos falar de Jesus e o primeiro interesse mútuo que tivemos dentro de nós foi: será que ele pode curar? Será que o Senhor pode mudar essa situação? Será que o Senhor pode dar um jeito nessa circunstância? E mediante a isso nós estamos aqui. Porém, diante dessa multidão, embora todos venham a crescer, seja eles a segunda classe, a terceira classe, a primeira classe, diante desses seguidores que seguiam a Jesus, a gente vê que ninguém pode se tornar a segunda classe de seguidores que seguem a Jesus, e nem a primeira classe diante dos seguidores que seguem a Jesus, se não pararem no estágio da multidão. Então, o primeiro estágio que nós precisamos entender, e quando conhecemos a Jesus, é que nós estamos no estágio da multidão. E o estágio da multidão é muito rasa, embora seja isso que nos faz vir até Jesus. É o fato de que nós precisamos dele para alguma coisa na nossa vida. Em alguma área ele precisa preencher, em alguma área ele precisa mudar. De fato é isso que nos faz se achegar a Jesus. Se fôssemos falar aqui de coisas que temos em nossa natureza, e temos em nossos lares, e temos na nossa vida, iríamos falar aqui de problemas incontáveis. Eu ia te apresentar os meus, você ia apresentar o seu, e você ia dizer de áreas que você precisa que Jesus mude em você, áreas que você precisa que Deus restaure em você, e Deus transforme em você. Só que não dá para estar na presença de Jesus e só se pôr a ser uma multidão. Você precisa subir de nível. Ser multidão é o primeiro estágio, e eu não posso parar no primeiro estágio, porque quem estagna no primeiro estágio só é o tipo de seguidor que vai aonde Jesus está disposto a ir,
Você pode até chorar, mas se o teu choro não vier acompanhado de um arrependimento, vai ser só um choro emocional. Então o que você precisa fazer? Você precisa decidir em que grupo você quer estar. E logo então, diante do grupo que segue a Jesus, os seguidores que seguem a Jesus, existe o outro grupo, o segundo grupo. E qual é o segundo grupo? Os seguidores. Os seguidores, aqueles que estão com Jesus de segunda, terça, quarta, quinta, mas na maioria das vezes, esses aqui estão dispostos a viver uma liturgia diante do ministério de Jesus. Como é que é isso? Eu vou te dar um exemplo. Um dos seguidores de Jesus, dos discípulos. Os discípulos eram 12. Quando a gente olha para Jesus e percebe que quem é mais próximo de Jesus, quem está com Jesus de fato, quem aprende a estar com Jesus, a gente logo pensa, os discípulos. E alguém vai dizer que esse é o maior nível que um servo de Deus pode ter. Eu digo para você, enganosamente, eu digo para você que não. Porque em alguns momentos, quando Jesus ele se refere aos discípulos, ele vai dizer assim, até quando eu estarei convosco? Em um dado momento, Jesus vai dizer assim, vocês precisam aprender, vocês precisam evoluir. Perceba que um deles irão dizer assim, como é que é esse negócio de jejum? Como é que é esse negócio de oração? Como é que é esse negócio de monte? Você percebe que os seguidores de Jesus estão com Jesus, mas na maioria das vezes não são como a outra classe que eu vou te apresentar. Por que eu digo para você que você não pode ser apenas um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus? Porque você tem que evoluir a fase, ser seguidor, ser discípulo, é muito bom. É maravilhoso entender que eu já saí da postura de multidão e me tornei discípulo de Jesus. Isso é lindo demais. Mas ser um discípulo de Jesus não é a última classe que você precisa estar. Esse é o segundo passo. É quando você aceita Jesus, você vem para a igreja e você diz, pastor, eu quero me aprofundar na presença de Deus. O que eu tenho que fazer a mais para deixar de ser apenas um frequentador de igreja? Ali você começa a aprender o que é discipulado. Toda igreja, pelo menos que eu conheça, deve ter um discipulado. E o discipulado é o momento que você aprende tudo aquilo que a igreja tem como regra. É tudo aquilo que você aprende como base, princípios básicos, que muitas das vezes a gente acha que sabe, mas não sabe. É aquela coisa de, poxa, eu achava que eu sabia. E aí você vai ver que não sabe. É quando você começa a entender como funciona o corpo da igreja. Perceba que isso está muito ligado aos discípulos de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele está vivendo com os discípulos. Eu fico pensando no Jesus que dorme com os discípulos, o Jesus que acorda com os discípulos, ele toma café, ele almoça, ele lancha, ele janta, vai na casa de fulano, vai aqui, vai ali. E isso é muito relacionado à nossa vida religiosa da igreja. E é por isso que eu digo para você que você não pode ser apenas um discípulo, apenas um seguidor de Jesus. Eu disse, a primeira instância é a multidão tu tem que evoluir. E a evolução vai fazer você chegar no discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus. Eu gostaria que você dissesse isso, mesmo que seja a pessoa distante de você, diga para ela assim, deixa de ser multidão. Passe a ser discípulo. Diga para ela assim, mas ser discípulo não é tudo. Porque tem gente que acha que pode vir para a igreja e se relacionar com os ritos da igreja e esquece que além dos ritos da igreja, além de uma vida religiosa, o que ele precisa de fato é ter uma vida de intimidade com Deus. Aleluia. Porque é uma vida de intimidade que vai fazer você entender que em dias bons e em dias ruins, não importa o que os outros digam, não importa o que os outros vivam, quando eu possuo uma intimidade com Jesus, eu passo a viver uma vida firme, não estabelecida sobre a visão de um outro, mas pelaquilo que eu conheço de Jesus. Então, a terceira fase, e eu disse aqui que a multidão é aquele povo que vai, é aquele povo no lado literal, real da coisa. É assim, tá sabendo de Jesus? Já ouviu falar dele? Não ouvi falar não. Quem é? Rapaz, ele não é um judeu aí, que diz que é o Messias, ele tá curando, libertando, ele tá falando, rapaz, ele tá, uma multidão tá seguindo ele, vamos lá.
hoje vai ter uma reunião, ele vai passar por aqui. Vambora, isso é multidão. É aquele tipo de pessoa que vem para a igreja para se relacionar quando ele quer, quando ele está disposto, sem nenhuma pretensão de querer evoluir, sem nenhuma pretensão de querer melhorar. E aí, quando ele procura melhorar diante, para pensar aqui comigo. Você não acha que a Bíblia, quando a Bíblia fala sobre os discípulos, quando ele fala sobre, tem alguns grupos aí, tá? Dos seguidores de Jesus. A gente vai ver os discípulos, a gente vai ver também as mulheres que investiam no ministério de Jesus a nível financeiro. Nós vamos ver também algumas mulheres que também cuidavam do ministério de Jesus, não só a nível financeiro, mas também doméstico. Nós vamos ver aí grupos de pessoas que investiam no ministério de Jesus, estavam com Jesus todos os dias. E isso é legal, mas isso não é tudo. Não é tudo. Porque percebam o que eu vou dizer para você aqui. Quem eram os discípulos de Jesus? Quem era? Para pensar comigo, dentro do grupo de discípulos de Jesus, quem tinha lá? Tinha Pedro, o volúvel, o desequilibrado de vez em quando, o nervoso, não ponderava a sua língua, não ponderava o seu comportamento. Ele andava com Jesus, mas o fato dele andar com Jesus não possibilitava a melhora dele. Porque uma coisa é você estar disposto a andar com Jesus, outra coisa é você estar disposto a se relacionar com Jesus. E aí a gente vai ver também, não só Pedro, mas a gente vai ver também o cobrador de impostos. A gente vai ver vários tipos de pessoas, por exemplo, Judas. Quem era Judas? Ele dava com a finança, mas era um cara de personalidade dúbia, falsa. Por causa da ganância, ele decide entregar Jesus. Por que a gente está no grupo religioso, está mediante, ativando a nossa fé, e a gente pensa que nós não podemos ter ao nosso lado esses tipos de discípulos? Por que não, irmãos? Pare e pense comigo. Dentro desse grupo, a gente tinha também o Tomé, quem não cria. Rapaz, aquele camarada, tudo ele tinha que ver. Para pensar o quanto era difícil para ele se relacionar com os milagres que Jesus fazia. Mesmo Jesus fazendo milagres, inúmeros milagres, não foi um, foram milhares de milagres ao decorrer de 3 anos ministeriais. Mas em todo momento Tomé via isso. Agora Jesus, quando ele... Então agora a gente precisa entender que a gente precisa melhorar de fase. E qual é a terceira fase que eu preciso estar inserido? Essa fase é a fase top. É a fase que eu e você deveríamos estar sempre. E eu vou te falar uma coisa. Como multidão, você pode seguir a Jesus por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 meses e simplesmente parar de segui-lo. Como seguidor, discípulo, você também pode seguir a Jesus, estar disposto a andar com Jesus e simplesmente não se propor mais andar com Jesus. Só que essa terceira fase não. Essa terceira fase é para quem é casca grossa. Essa terceira fase, meu irmão, é para quem é decidido. Porque tem gente que vem para a casa do Senhor, mas não é decidido. Na verdade, a gente não sabe o que estão fazendo ali. Você sabe o que você está fazendo na casa de Deus? Que tipo de grupo você se enquadra? Que tipo de grupo eu, Bruna, me enquadro? E esse terceiro grupo é onde eu deveria estar todos os dias da minha vida. E que grupo é esse? O grupo dos íntimos. O grupo dos íntimos. Perceba que quando você passa a fase da multidão, o íntimo já passou pela multidão. O íntimo passou pelo seguidor e se tornou íntimo. Mas a multidão, se é multidão, para ele chegar no estágio de íntimo, ele vai ter que passar por vários estágios. Perceba que é fácil ser íntimo e passar por todas elas e ter a estrelinha de todas elas. Mas nenhuma das duas tem a capacidade, estando no seu estágio, de ser íntimo, se não estiver disposto a querer crescer com Jesus. Então você precisa entender que estar com Jesus é ser íntimo. É um relacionamento que vai além.
Quando eu me torno íntimo de Jesus, eu não caio na doença que muita gente cai, de achar que está bem quando na verdade está mal. É quando eles dizem, eu não preciso ir para o culto porque eu estou bem. Eu estou orando, eu estou buscando, quando na realidade eles já perderam a intimidade faz muito tempo. Porque o fato de você vir para o culto é exatamente esse lado da intimidade que você cultiva. O ato cultivo da intimidade vai fazer você ter sede de Deus. É quando a tua alma grita e diz para você assim, você precisa urgentemente ir para o lugar secreto da oração. Meu irmão, quando você passa pelo lugar da intimidade, ninguém abala a sua fé. Quando você passa pelo período da intimidade, o lugar da intimidade, as opiniões alheias não mexem com você. O lugar da intimidade vai fazer você conhecer Jesus como algumas pessoas nunca conheceram. E deixa eu te falar uma coisa, ser íntimo de Jesus não está atrelado a quantos anos você tem de igreja. Porque eu posso perceber e contar para você o momento que eu tive uma intimidade com Jesus. Eu sempre fui crente desde meus 8 anos de idade. Eu nunca conheci o mundo, eu nunca bebi, eu nunca fumei, nunca fui para baile. Mas eu era da igreja, eu não era crente. Com 24 anos, Deus se revelou a mim. Perceba que eu caminhei todo esse tempo sem ter uma intimidade nenhuma. Eu vivi uma vida religiosa, já era do ministério de louvor, já era filha de crente, filho de músico da igreja, líder de ministério de louvor, mas eu não tinha um compromisso com Jesus. Eu só vivi uma vida religiosa dentro da igreja, até que aos 24 anos de idade eu disse para Deus, viver uma vida contigo é só isso. Eu tive a petulância de perguntar para Deus se viver uma vida com Deus era só ir para a igreja, ir para casa, ir para a igreja, ir para casa, porque ninguém tinha me apresentado, aleluia, uma vida de intimidade, ou eu era muito cega para não enxergar. Eu vou acreditar na segunda hipótese, porque eu fui, em toda a minha vida ministerial, em toda a minha vida em Deus, eu fui cercada de gente compromissada com Deus. Só que eu nunca me relacionei com Deus. Aos meus 24 anos eu disse, Senhor, eu quero te conhecer. E foi ali que eu comecei a orar. Foi ali que eu comecei a falar, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem o Senhor é. O Senhor revela aí, fala da visão, da revelação. O Senhor fala em sonho, mostra isso, mostra aquilo outro. Eu também quero. Eu também quero te conhecer profundamente. Eu quero ser batizada. Eu quero falar em línguas. Eu quero sentir meu coração tremer, meu coração palpitar. Eu até sentia, mas eu não tinha nem compromisso. Eu não sabia quem era o Deus da minha vida. Foi quando eu comecei a orar. Primeiro dia, nada. Deus não falava nada. Segundo dia, nada. Eu fiquei um mês orando, que nem uma doida. Orando, falando com Deus, sem conhecer Deus. Eu falando, Jesus, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te conhecer. Se revela a mim, fala comigo, me mostra. Mostra anjo, mostra arcanjo, mostra alguma visão. Fala alguma coisa, me mostra sonho, me mostra dormindo, me mostra acordada. Foi aí que a primeira vez o Senhor se revelou a mim. Eu estava numa pizzaria. Naquela pizzaria, eu tinha acabado de orar e ele falou assim, Bruna, vamos embora na pizzaria comprar uma pizza? Não, na pizzaria do irmão tal. E pra gente comer. Eu falei, tá bom, pai, vamos embora. Peguei, meu pai pegou o carro, a gente foi. Na pizzaria, na rua, som de um lado, carro passando de outro, criança gritando na praça. Tinha gente na praça, tinha gente para tudo que é lado. Daqui a pouco eu comecei a ouvir um violão. Eu não sei se era viola, não sei se era violão, eram muitas cordas. Não era normal, não era comum. Eu comecei a ouvir um som lindo, uma viola tocando. Um som lindo, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, tô doida. Olhei para cá, olhei para lá, tinha criança para cá, não tinha ninguém tocando nada. Eu falei, tô maluca. Meu pai conversando com o moço, eu não conseguia nem distinguir o que meu pai estava falando, porque eu queria prestar atenção no que eu estava ouvindo. E quanto mais eu dizia, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Quanto mais eu ouvia, mais aquele som aumentava na minha cabeça. E alguém começou a cantar para mim e dizia, fala, Senhor, fala comigo. Quero ouvir a tua voz, te obedecer. Eu vou cantar para você ouvir, era assim, ó, fala, Senhor, fala comigo. Quero ouvir tua voz, te obedecer. Fala comigo, aqui em qualquer lugar. Fala comigo, dá-me ouvidos espirituais.
comigo. Aí vem a segunda parte diz assim, ó. Fala comigo, fala Senhor, fala comigo. Quero ser teu amigo, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Aí eu falei para Deus assim, Senhor, se for tu, que eu vá até em casa e eu lembre da letra toda. Vai esquecida? Aí vai dar ruim. Eu sou esquecida, eu vou esquecer tudo que esse homem está cantando na minha cabeça aqui, não sei quem é. E aí quando eu cheguei em casa, que eu dobrei o joelho para falar, Senhor, obrigado, o Senhor falou comigo, que eu lembro da letra. Aí quando eu dobrei o joelho para falar, muito obrigado, Senhor, eu sei que o Senhor existe, o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor se revelou para mim. Aí o Senhor novamente falou comigo, bradou no meu coração e disse, ai, ai, ai. Ele gritou 3 vezes ai. E eu senti um pavor, um medo, porque o ai era algo muito grande no meu ouvido, soava como alguém que estivesse chamando a minha atenção. E eu disse, Senhor, eu estou alegre, mesmo o Senhor dizendo ai. E Deus falou comigo assim, quem é você para dizer quando eu tenho que falar? Eu falo quando eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Eu dobrei meu joelho, eu caí, eu comecei a chorar. Eu não chorava de medo, eu chorava de alegria, porque eu ouvia a voz de Deus nitidamente no meu ouvido. E naquele dia eu comecei a orar intensamente. Não, o fogo não pegou, irmãos. Naquele dia o fogo não pegou, mas eu estava feliz, porque eu ouvi a voz de Deus. Naquela semana, Jesus disse para mim, eu estava sentada vendo Malhação no tempo de Mocotó, quem lembra? Quem tem a ver com os anos sabe. E aí eu estava vendo Malhação, o Espírito Santo gritou no meu coração assim, ó, vai orar. Eu disse, deixa eu ver só um pouquinho de Malhação, quando acabar eu vou. Aí, quando eu comecei a aula, aí novamente no meu coração estava só eu e Deus em casa, a televisão ligada. E aí o Espírito Santo disse, vai orar. E eu disse, tá bom, depois quando acabar eu vou. Quando acabou, sabe o que eu fui fazer? Eu fui lavar a louça. Quando eu fui levantar do sofá para lavar a louça, alguém me empurrou. Eu pensei em levantar, eu não levantei. Eu pensei em levantar. Quando eu pensei em levantar para lavar a louça, que eu disse que eu vou orar, eu não ia orar nada. Eu ia lavar a louça, primeiro eu ia procrastinar. Alguém no sofá, de trás do sofá, me empurrou. Eu caí no sofá e eu tenho uma marca. Eu posso dizer que eu sou um Jacó na vida, que eu tenho uma marca, eu tinha uma verruga aqui. E a verruga, meu irmão, ficou junto com o tapete. A verruga saiu junto com o tapete, sangrou. E eu disse assim, ai Senhor, não precisava tanto. Aí quando eu disse isso, o Senhor gritou no meu ouvido, Bruna, vai orar. Aí eu levantei, fui pro quarto, fui orar. No quarto da minha mãe não tinha porta, não tinha quarto. Comecei a orar. E eu orava. Eu não pedia, eu agradecia, eu enaltecia, eu glorificava, não pedia nada. Embora eu necessitasse, mas eu só engrandecia. E aí conforme eu ia glorificando, exaltando, meu irmão, quando eu achei que estava bom, a presença estava boa, eu falei, beleza, acabou agora, eu vou me levantar, vou tomar um banho, vou descansar, estou cheia da presença de Deus. Quanto mais tu acha que ora que tu acha que está cheio nada, meu irmão. Quanto mais tu busca, tu acha que agora eu estou forte. Quem disse que você está forte? A presença
Meu irmão, com essa palavra eu quero te incentivar uma coisa. Não se conforme só sentar no culto da igreja, no culto, no banco da igreja. Não se conforme apenas para vir louvar. Não se conforme apenas para ouvir o pastor pregar. Para com isso. Queira ter uma vida de intimidade intensa com Deus. Você nasceu para se relacionar com Deus. Eu não sei se você está longe desse lugar da intimidade, mas hoje é noite de você voltar para o lugar da intimidade. Não há nada que substitua o lugar da intimidade. Tu pode ler a Bíblia, tu pode fazer qualquer outra coisa na sua vida com relação ao reino de Deus. O fato de você fazer para o reino não significa que você tenha um reino. Porque você está fazendo coisas para Deus é uma coisa. Agora você querer se relacionar com Deus é outra. Para de achar que você está cheio de Deus, achando que está cumprindo um ofício e vai fazer você ficar cheio dele. Não, trabalhar para Deus é uma coisa, ser cheio dele é outra. Glória a Deus. É mais ou menos isso. Se o relacionamento com Deus é como um pai, é como algo fraternal, familiar. Para pensar, você tem seu filho, você tem sua filha, você fala para ela assim, ó, vai lavar a louça. Ela vai lá, lava a louça, vai em casa, faz tudo. Isso significa que ele quer ter um tempo com você? Não. Mas as pessoas associam isso, achando que tem Deus, porque pode fazer alguma coisa para a casa de Deus. Quando na realidade não. Quando a minha mãe dizia assim, vai lavar a louça, eu dizia, de novo? Eu estava agradando a minha mãe, ajudando a minha mãe, mas isso não dizia que eu tinha uma qualidade de vida com ela. No entanto que depois de casada, eu tive que reestabelecer, porque Deus tinha que me curar, para eu ter um relacionamento saudável e natural com a minha mãe e com meu pai. São testemunhos longos, que talvez algum dia eu conte para você, mas foram experiências que Deus me fez passar. Esse ato de intimidade, quando você é abandonado, você cria resistência e você começa a viver sem aquela presença. Mas Deus é um Pai que não te abandona, pelo contrário, somos nós que abandonamos Ele. E o que acontece é que quando você vive uma vida de intimidade, Jesus também tinha, dentro do grupo que os seguia, dentro dos seguidores, o tipo de seguidores, tinha os íntimos. E quem eram os íntimos? Pedro, Tiago e João. Só que perceba que diante dos íntimos, tinha quem era íntimo dos íntimos. Você está entendendo que a tua vida de intimidade não pode viver rasa? Não é sobre você ser íntimo, é sobre você ter a vontade de ser íntimo dos íntimos. É você ir para o ápice da sua busca com Deus, da tua intimidade com Deus. E quem era esse que era íntimo dos íntimos? João. A qual ele vai dizer assim, esse é meu amigo. Jesus repousava a sua cabeça no peito de João, no colo de João. Você já sentiu o privilégio de sentar no colo de alguém e se sentir acolhido a ponto de estar protegido ao extremo? Eu acredito que era isso que Jesus sentia quando estava com João. João era alguém fiel a Jesus. João não falava mal de Jesus. João defendia Jesus. João não era como Pedro, embora Pedro fosse íntimo também. Mas Pedro não teve a coragem de dizer quem ele era. Quando alguém perguntou, mas ele parece com um deles. João teve medo, Pedro teve medo, perdão. Pedro teve medo. E dado a sua carne, dado ao seu medo, dado a sua personalidade, aos seus erros, ele decidiu negar Jesus. Mas perceba que no seu negar, ele se arrependeu. É a grande diferença de Judas para com João, para com Pedro. É tanto discípulo que ele até ficou louca. E aí, um se arrepende, outro não, outro tem remorso. É diferente. Todos tiveram a mesma oportunidade. Para pensar aqui comigo. Todos tiveram a mesma acessibilidade a Jesus. Mas dentre todos, só um quis ser íntimo dos íntimos. Então isso faz a gente entender que essa escolha é pessoal. Ninguém
pode interferir na tua escolha, Cíntia, de estar se relacionando com Deus. Só você mesmo. Ninguém pode impedir você, Catarina, de se dedicar a Deus. Só você mesmo. Todos eram discípulos, todos estavam comendo, bebendo, acordando com Jesus. Mas poucos se dedicaram a ser íntimo de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Eu vou repetir o que uma vez o Espírito Santo me disse. O fato de você ter o seu pastor todo dia com você, isso não isenta a presença de Deus na sua vida. O fato de você me ter todos os dias na sua vida não vai fazer com que Deus se apresente no meu lugar para a sua vida. Seja bom, seja ruim, mas isso não isenta a tua responsabilidade de ter uma vida íntima com Deus. A mensagem que você recebe do seu pastor toda semana, ou do seu líder, ou o que quer que seja, e queira falar um pouquinho de Deus para você, para te levantar, talvez o teu dia está sendo difícil. Isso não te isenta de ter uma responsabilidade de ser um filho fiel a Deus. Só você pode romper as 3 classes e chegar no ápice do ápice. E só você pode definhar. Só você pode se relacionar chula, relaxadamente e simbolicamente. Parte da população brasileira é cristã. Diz ser cristã. Você pergunta para alguém assim no ponto de ônibus: você é o quê? Ele fala: eu sou cristão. A maioria das pessoas que dizem que ser cristão são frequentadores de culto. São pessoas que vão ao culto. Por isso que Jesus disse que a seara era grande, mas poucos seriam os ceifeiros. Os ceifeiros aqui são os seguidores, discípulos. Eles se tornaram apóstolos, mas mais do que você cumprir o ofício do seu ministério, mais do que você querer cumprir o chamado que Deus tem na sua vida, não existe nenhum chamado com sucesso, nenhum ministério promissor, sem antes ter o exercício de intimidade com Deus. Tem gente que nesse tempo está se preocupando tanto em se destacar, quando na realidade elas deveriam se preocupar em ser íntimo de Deus, porque o fruto da intimidade vai te levar a qualquer outro estágio na sua vida. É irrelevante, ou seja, o ato de você querer estar com Deus vai fazer com que Deus se destaque em você. Então nessa noite que o Senhor fale mais profundamente em seu coração, e que você experimente, se você ainda não experimentou dessa intimidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você ainda não experimentou, vou te dar uma dica. Você vai orar 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai parecer que não sentiu nada. Mas fica firme, continue, ore, persista, porque uma hora ele se revela para você. E quando ele se revelar, irmão, Deus se revelar para você, tu vai se estranhar, porque você vai ser uma versão melhorada de você mesmo. Glória a Deus. Quando eu, Bruna, percebo que eu estou muito nervosa, muito eu dentro de mim, quando eu vejo que eu estou muito alterada, muito nervosa, muito julgadora, muita dona de si, eu estou dizendo assim para mim: tu está faltando Deus na sua vida. Porque quando você se propõe a se relacionar com Deus, o relacionamento com Deus muda conduta, muda caráter, muda jeito, muda forma, muda comportamento. Todas as vezes quando eu percebo que eu estou muito alterada e dada aos meus pensamentos carnais dessa terra, eu percebo que eu estou ficando sem Deus. Então eu preciso caminhar novamente para o lugar da intimidade. Porque o lugar da intimidade vai restabelecer o princípio, que é o princípio básico de quando você se revela ao seu amigo. Quando você anda com um amigo, você passa a rir como ele, você passa a falar como ele, andar como ele, você passa a se relacionar com tudo que ele se relaciona. Então assim, convida Jesus para andar com você. Chama Jesus, fala: Jesus, me aceita. Senhor, eu estou aqui, primeiro dia de oração. Você ama Jesus? Você ama a Deus? Então te esforça para servir a Ele. Que Deus te abençoe a sua vida e que abençoe as nossas vidas. E eu agradeço a minha oportunidade.